Bom dia, filhos do Rei, a paz de Jesus. Tudo bem, meu amado? Tudo bem, minha amada? Quero falar com você nesta manhã um texto que vai trazer uma revelação de um chamado, né? E esse chamado é ser pai. Ser pai é um grande desafio. Eu quero estar dividindo com vocês, já adorando ao Senhor, com o texto de Efésios, capítulo 6, o verso de número 1 até o verso de número 4. E vai dizer assim: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ser pai, na verdade, querido, é verdadeiramente um grande desafio, mas também é um grande privilégio, né? Poder investir na vida dos nossos filhos é uma dádiva, né? A Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e é exatamente isso que nós devemos ser gratos, a escolha que Deus nos deu para que nós pudéssemos ser chamados de pai, né? E é exatamente esses desafios que nós encaramos, né? Tendo a figura de pai, onde a nossa importância, né? É segurar a nossa família, é defendê-la, né? É procurar sustentar, dar suporte, seu baluarte de dentro de casa. E o pai tem esse fundamento, né? Que já veio no princípio da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu ao homem a responsabilidade de ser o supridor. E com isso, obviamente, ensinar, admoestar, colocar os filhos no caminho certo. E nós que somos pais, nós sabemos dessa grande dificuldade, né, de manter, principalmente nos dias atuais, os nossos filhos sendo levados a uma boa referência. Nós termos nossos filhos como modelos para outros, né? Poder crer que existe realmente uma família. E eu destaquei um texto onde a gente pode falar sobre exatamente um pai, que eu quero destacar nesse detalhe alguns pontos que esse pai teve como um bom pai, né? E dentre eles eu quero ler o texto que está em Lucas capítulo 15, o verso de número 11. Ele vai falar sobre o filho pródigo e vai dizer o texto: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi a seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho mais belo que nós tenhamos dentro da nossa casa.
comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E assim eles se alegraram na presença de Deus com o retorno do filho. E é exatamente esse tempo que nós vivemos, não é? Que é um tempo onde muitos pais não têm dado valor ao que Deus o chamou para fazer. Mas nós que somos pais e temos essa dedicação e reconhecemos o nosso chamado, nós usamos de benevolência da parte de Deus. Aqui nesse texto, nós vemos que tem um pai que foi desprendido, né? Quando o filho pediu a sua parte da herança, esse pai, ele analisou os fatos, reconhecendo que verdadeiramente o filho tinha uma parte que ele havia, né, prometido, e o filho, ao pedir, ele cedeu essa parte ao pai, né? E é exatamente isso que o pai precisa aprender, que os filhos, eles precisam ter a sua liberdade, desde quando nós o instruímos, melhor, encaminhamos para que eles possam fazer a coisa certa. Na verdade, esse texto diz que esse filho se tornou, nesse primeiro momento, um filho ingrato, porque dentro daquela casa ele tinha tudo, né? O filho, ele deixou o seu coração ser levado por um desejo de querer conhecer, né, as coisas, e terminou perdendo o que mais era importante, que era o convívio familiar. Quantas pessoas vivem em função do ter, né? Quanto mais tem, mais quer. Sacrificam família, sacrificam a fé, sacrificam a moral, né? E assim mesmo termina perdendo tudo. Eu acredito que aquele pai, ao liberar o seu filho, ele o abençoou, né? Porém, o filho tinha tudo, mas terminou tendo essa livre e espontânea vontade de sair do seu convívio. Ali a gente destaca que esse desprendimento desse pai faz e fez com que o filho talvez tivesse realmente essa vontade de querer se conhecer, né? E olha o que o texto diz: ele foi e conheceu, se perdeu, né? Imagino que o pai havia orientado ele como ele deveria proceder, e ele deve ter procedido completamente ao contrário da orientação do pai. É necessário, filho, é necessário, filha, ouvir o teu pai, ouvir a orientação dos mais velhos, dos que têm uma experiência na vida. E ele foi e ele perdeu tudo, e de repente ele volta com um desejo de arrependimento, e aquele pai com uma outra visão, né, que eu chamo de um pai perseverante, né? Além dele ser desprendido, ele também era perseverante. Enquanto o filho estava longe, ele perseverava na esperança de um dia tê-lo de volta. Ele foi paciente, né? E é exatamente o que nós precisamos. Nós não podemos desanimar quando há algo que a gente sabe que é forte, né? A gente ter que enviar os nossos filhos, ou até mesmo os nossos filhos tomam atitudes e de repente essas atitudes trazem dores para eles, né? Mas nós precisamos estar ali, ao convívio da oração, nós precisamos estar ali perseverantes, que os nossos filhos são filhos da promessa, são filhos de bênção, e nossos filhos nunca vão se perder, ainda que eles possam ir para um caminho que eles desejam, ainda assim nós continuamos em oração, guardando eles, protegendo eles, né? E foi exatamente isso que esse pai fez. Esse pai continuou orando na perseverança, e uma das qualidades de um homem de Deus é nunca deixar de acreditar que Deus tem um projeto para seus filhos, Deus tem um projeto para nossos filhos, e é exatamente o projeto de vida, de entendimento, de visão, de prosperidade em todas as áreas.
E essa foi uma dessas qualidades que esse pai também viu, né? Naquele momento. Ele esperava, a Bíblia fala que ele estava esperando a volta do filho. Então ele estava perseverando em oração, cuidando do seu filho. E de repente aquele filho vem, e quando o filho vem, o pai o abraça, né? O pai chama ele para de volta ao convívio familiar. E é exatamente o que a gente nos dias atuais precisa, é ter um coração aberto, ter uma mente livre para poder receber, perdoando e também abrir o coração para ser perdoado. E foi o que aconteceu entre esse pai e esse filho. Esse pai, ao ver o filho já preparava um discurso dizendo que havia se arrependido, que pecou contra o céu e contra ele, mas ele não permitiu nem o filho concluir a frase e disse: venha cá, meus servos, mata aí um novilho cevado, ou seja, mandou preparar a melhor ovelha, né, que ele tinha. Imagine que o pai já estava preparando aquela ovelha cevada, quer dizer, gorda, melhor, né? E naquele momento o pai sabia que o filho iria voltar, e quando esse filho voltasse, ele iria fazer aquela ceia, aquela festa com aquele novilho lindo, gordo, maravilhoso, para poder ali eles se alegrarem. E eu entendo que isso destaco também em outro ponto como um pai amoroso, né? Um pai amoroso é aquele que demonstrou, né, através de um abraço, através de um beijo, quando ele avistou o filho de longe, ele correu ao seu encontro. E é exatamente, queridos, o que Deus espera que nós façamos. Ter um coração limpo, um coração aberto, um coração sem mágoa, sem raiz de amargura. E esse pai, quando viu o filho e o recebeu, ele o abraçou, ele beijou, ele amou, ele cuidou. E esse filho que estava perdido e de repente foi achado, e ele volta ao convívio da família, aquilo ali traz realmente a graça de Deus. E é exatamente a graça de Deus que precisa estar no meio da nossa casa. É a graça de Deus que precisa estar no meio da nossa família. Pois sem a graça nós não perdoamos, sem a graça nós não amamos, sem a graça nós não reconciliamos. E foi a graça de Deus derramada sobre este pai que fez com que aquele filho se sentisse amado, se sentisse apacentado. E hoje eu digo a você, pai, eu digo a você, filho, se doe um para o outro, porque sem a convivência da graça de Deus, nós não conseguimos desfrutar de um relacionamento de amor, de carinho, de compreensão, de afetividade. Ser pai é um grande desafio, ser filho também. Por isso que Efésios ele vai traçar esse ponto, não é? Onde nós ouvimos, né, ao início, falar sobre os filhos serem obedientes a seus pais, porque isto é justo no Senhor. E aí ele vai dizer, né, o Paulo ele escreve a uma igreja, né, onde havia, né, alguns desajustes, e ele vai chamar aquela igreja e vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento, e é um mandamento que é promessa de Deus, né? Tudo isso para que te vá bem e você consiga desfrutar de longevidade, você consiga desfrutar de uma terra saudável, onde Deus disse que nós haveríamos de comer o melhor desta terra. E esse filho, quando sai daquele convívio familiar, ele chegou a comer até bolotas, ou seja, ele comeu as comidas a comida dos porcos. Imagine, quando a gente é desobediente, quando a gente sai da presença dos nossos familiares sem que haja uma bênção, sem que haja uma graça, sem que haja um poder da parte de Deus. Porque Deus os leva. Deus fez para que nós pudéssemos ser criados e sair da nossa parentela, mas no tempo certo, na hora correta. E é exatamente o que nós precisamos, né? Aprender de Deus. Então ele vai continuar dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina de amonestação do Senhor.
Esse pai, imagino que ele deveria ter criado esse filho segundo a disciplina de quem era Deus, porque olha o que ele reconheceu, né? Pequei contra o céu e contra ti. Então ele reconheceu que ele havia feito algo que ia tirar, né, da parte dele aquela afetividade paternal, mas o pai que ama, o pai que cuida, o pai que perdoa, o pai que tem graça da parte de Deus, está sempre chamando seu filho ao seu convívio familiar. Nunca abandone, nunca permita que a mágoa e o sentimento traga para dentro de você algo que atrapalhe o seu convívio com seu filho. Seu filho é uma dádiva do céu. Seu pai é uma dádiva do céu. Então, cuide um dos outros. E assim, Deus vai nos dar longevidade, tanto ao pai como ao filho. Eu quero desejar para você, querido, querida, um dia maravilhoso, onde você que tem pai, você que pode desfrutar deste momento, seja agradecido, tanto pelo seu pai como pelo seu filho. Hoje nós estamos nos alegrando como Dia dos Pais, mas quantos familiares hoje não estão podendo desfrutar desse momento por ter perdido um pai, ou o pai por ter perdido o seu filho? E quantos desses foram sem o perdão, sem o amor, sem demonstrar o carinho, a afetividade? Então nós que estamos vivos, nós que estamos vivendo esse tempo com Deus, precisamos aprender a viver um tempo de graça da parte de Deus. Que Deus derrame saúde, que Deus derrame paz, que Deus derrame alegria sobre você, sobre a sua casa, que você e seus filhos, que você e seus pais possam desfrutar de dias de perseverança, dias de amor e dias de dedicação. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Que a paz de Jesus seja com você. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo vos traga dias com muita felicidade. Deus abençoe, queridos. Feliz Dia dos Pais.